Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí esse sabadão, né? Super sábado aí com muitos jogos, tá? Dia 14 de fevereiro de 2026 aí a gente vai ter 10 jogos para analisar aí juntos aqui nesse vídeo e finalzinho do vídeo aí, bilhete pronto, bilhete de alavancagem para vocês, tá show galera? Lembrando que esse final de semana a gente não tem Brasileirão, né? Porque a gente vai ter aí os jogos decisivos dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. E com isso o Brasileirão só daqui, acho que 13 dias, 14 dias, uma coisa assim, né? Então a gente vai ter essa pausa aí do Brasileirão, show? Antes de mais nada aí, já deixa seu like aí pra fortalecer o meu trabalho, tá? Lembrando que o like é de graça, tá? Só clicar no botãozinho aí do gostei, do like, lá ele. E você vai estar ajudando aí o canal a crescer cada vez mais, tá? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e deixa aí seu comentário, tá? Deixa aí qual jogo que você acha que tem ótima chance de dar green nessa rodada de sábado, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter aqui esses jogos, ó, vamos ter bastante jogos aqui nessa rodada, tá? Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Italiano, Francês, Países Baixos, Alemão, e também aqui vamos ter campeonato aqui carioca, né? Taça Guanabara, os playoffs. Primeiro jogo aqui, galera, vamos começar aqui analisando esse jogo do Campeonato Italiano Série A, rodada 25. 11 horas da manhã a gente tem nosso querido Como, né? Essa equipe aí bem interessante, né? Contra a Fiorentina, que não vai viver um momento legal, né? Na classificação até o momento aí o Como, sexto colocado, 41 pontos. Vai tentar vencer esse jogo aí para chegar a 44, se manter aqui na sexta posição e também não se distanciar aí do quinto ou até mesmo do quarto colocado, que é Juventus e Roma aqui, né? Então é uma equipe que vai fazendo uma ótima temporada e recentemente acabou eliminando aí o time do Napoli na Copa da Itália, tá, galera? Então ficar ligado que essa equipe é muito boa, tá? A Fiorentina, por sua vez, não tá no momento nada legal, apenas 3 vitórias em 24 jogos, tá? 18 pontos aí na zona do rebaixamento, situação muito complicada da Fiorentina. E no confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Como e 2 vitórias da Fiorentina, né? Lembrando que os jogos mais recentes, o Como venceu os 3 jogos, né? Inclusive eliminando a Fiorentina também da Copa da Itália, tá? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica casa vence, tá? Tô bem confiante aí que o Como vai vencer esse jogo, pagando uma odd acima de 1,70, bem interessante para entrada simples, né? E segunda opção aqui mais segura, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Campeonato Alemão Bundesliga. Vamos ter aqui a rodada 22 e 11h30 da manhã a gente tem aqui o Werder Bremen jogando em casa contra o poderoso Bayern de Munique, líder do campeonato. Aqui na classificação até o momento, galera, a gente vai ver aí que o Bayern de Munique 54 pontos, né, na liderança isolada, né, fazendo uma ótima campanha, melhor ataque do campeonato, o time que mais venceu, melhor saldo de gol e obviamente mais pontuação, né? E do outro lado a gente tem aqui o time da casa, o Werder Bremen, que está na zona do rebaixamento e não venceu nesses últimos 5 jogos, somando 3 derrotas e 2 empates, galera. Então não está num momento nada legal, né? O confronto direto aqui a gente vai ver 4 vitórias do Bayern de Munique e 1 vitória apenas aí do Werder Bremen nesse confronto, né? Então aqui, primeira opção que a gente vai estar pegando, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Jogo excelente para gols. E segunda opção, fora vence, né? Bayern de Munique aí, na minha opinião, mesmo fora de casa, é favorito demais para vencer, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, com 2 gols de Harry Kane, tá? Vamos ver se eu cravo aí os gols do Harry Kane. Agora, próximo jogo aqui, Copa da Inglaterra, a gente vai ter 16 avos aqui, né? E vamos ter esse jogo aqui que acontece meio-dia, né? Manchester City jogando em casa contra o Salford. A gente vai ver aqui, galera, nos últimos 5 jogos do Manchester City, 4 vitórias e 1 empate. E os últimos 5 jogos aí dessa equipe do Salford, que é da terceira divisão, né? Quarta divisão, na verdade, né? A equipe conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, teve um jogo há exatamente um ano atrás, né? Um pouco mais, né? De um ano atrás. E o Manchester City simplesmente meteu 8-0, né? Então vamos ver se vai ter outra goleada do Manchester City, que é bem provável, tá? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica casa mais de 2 escanteios no primeiro tempo, tá? Pagando 1,35 aí pro Manchester City marcar 3 escanteios no primeiro tempo ou mais, o que é bem provável, tá? E a segunda opção, mais de 3 gols e meio na partida, né? Como eu acredito que vai ser uma goleada, acredito que vai bater muitos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 Manchester City, 4-1 para o time da casa. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Países Baixos, né, o holandês da segunda divisão, rodada 27, meio-dia e meio a gente tem o Vitesse jogando em casa contra o Venlo.
Esse jogo aí que, na minha opinião, tá muito interessante para gols e também para escanteio, tá, galera? São duas equipes aí que tá no meio da tabela para baixo, não? O Venlo, que é o visitante, 35 pontos em 11º lugar, e o Vitesse é o penúltimo colocado aí, lembrando que começou com menos 12 pontos, então era para estar com 35, né? Com a mesma pontuação aí do Venlo. Então fica ligado nisso aí, porque a gente se ilude muito com essas coisas aqui, é bom dar uma olhada aqui nessas informações, tá? A equipe tem 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, né? Então, obviamente, que era para estar com a pontuação bem mais alta. É uma equipe que tem 39 gols marcados e 40 gols sofridos, o time da casa, né? E o visitante aí, o Venlo, 35 gols marcados e 39 gols sofridos. Então, jogo excelente para gols, tá, galera? Confronto direto aqui, se abrir, eu vou mostrar para vocês. Cadê? Agora abriu. O Vitesse venceu 3 vezes, o Venlo venceu uma e teve um empate, né? A maioria dos jogos aí costuma bater muitos gols, né? E aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Pagando aí em média 1,30 ou um pouco mais. E a segunda opção aqui, galera, mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Vitesse. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter o Olympique de Marseille contra o Strasbourg, essa equipe chata do Strasbourg. 1h da tarde esse jogo, válido aí pela rodada 22. Até o momento aí o Marseille é o quarto colocado com 39 pontos, né? Teve alguns tropeços e acabou vendo o Lyon, numa sequência incrível por sinal, ultrapassar aí na tabela de classificação, né? Então o Marseille agora está aqui em quarto lugar. Se vencer esse jogo, ele volta para a terceira posição e torce para o tropeço do Lyon, que tem jogo difícil contra o Nice. O Strasbourg, por sua vez, está em sétimo lugar com 30 pontos, vem de 2 derrotas seguidas, né? Isso aí tem que ressaltar aqui, né? Especialmente no último jogo, onde teoricamente perdeu para uma equipe fraca, que é o Le Havre, né? Então, assim, é uma equipe que vem de 2 tropeços, mas do outro lado a gente tem o Marseille também, que vem de uma derrota aí, uma goleada, por sinal, né? Pro PSG por 5-0, né? No confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, uma vitória de cada um e 3 empates, galera. Então, assim, tem um equilíbrio enorme nesse confronto direto. E com isso, a primeira opção que a gente vai pegar aqui, eu vou mostrar agora, é a dica casa mais de 1,5 gol, tá? Marseille para marcar 2 gols independente do resultado final. Acredito que é uma opção bem mais viável do que a gente pegar a vitória do Marseille, tá? Então o Marseille tem que marcar 2 gols aí nesse confronto. E a segunda opção, galera, mais de 3 cartões, tá? Para o jogo bater 4 cartões ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate de 2-2. Agora vamos aqui para mais um jogo da Copa da Inglaterra, 16 avos, né? 2h45 da tarde a gente tem um Aston Villa jogando em casa contra o Newcastle. Jogo que promete ser bem equilibrado, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Aston Villa venceu 2 vezes, Newcastle venceu 2 e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, assim, equilíbrio total aí, né? O time do Aston Villa nos seus últimos 5 jogos aí, contando Liga Europa e Premier League, conquistou 3 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Aston Villa apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica menos de 3,5 gols na partida, tá? Acredito que vai ser um jogo estudado, um jogo truncado. Aston Villa tá com uma defesa boa, querendo ou não. Então acredito que é jogo para poucos gols. E a segunda opção, jogo também para poucos escanteios, e com isso a gente vai pegar menos de 12,5 escanteios na partida, né? No caso tem que bater 12 escanteios ou menos, né? De preferência bem menos aí para não ter susto pra gente, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o nosso próximo jogo, o Campeonato Italiano Série A, vamos ter um grande clássico, né? Inter de Milão contra Juventus, 4h45 da tarde, esse jogo válido pela rodada 25. E até o momento aí, Inter isolado aí na liderança, né? 58 pontos, tem 8 pontos de vantagem aí para o Milan, que é o segundo colocado. E a Juventus em quarto lugar, 46 pontos. Vai tentar ir buscar pelo menos uma vitória para não se distanciar da Inter e também para se manter aqui no grupo dos 4 melhores, né? Mas é clássico que tudo pode acontecer, né? A Inter que vem de 5 vitórias seguidas, tá, galera? Tá numa sequência muito boa, isso contando Campeonato Italiano, Copa da Itália e Champions, né? Então a equipe tá on fire aí, que nem a gente diz. No confronto direto, a gente vê 2 vitórias da Juventus, uma vitória da Inter e 2 empates, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbrio. Mas a gente sabe aí que clássico tudo pode acontecer, então eu particularmente vou ficar de fora aqui de dar palpite de quem vai vencer, tá, galera? E com isso, o palpite que eu vou estar deixando para vocês nesse jogo eu vou mostrar agora.
é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Na minha opinião, o melhor mercado que tem para esse jogo, mercado de gols, e a segunda opção, menos de 11,5 escanteios, né? No caso tem que bater 11 escanteios ou menos, de preferência bem menos, né? Obviamente. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 1-1, tá? Talvez um 2-1 Inter, talvez, pelo momento e tudo mais. Mas eu tô acreditando que vai ser um empate esse confronto. Agora, o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga. A gente vai ter aqui o Real Madrid contra a Real Sociedad, né? Confrontos real, né? E a gente vai ter esse jogo 5 horas da tarde aí, válido pela rodada 24. A gente vai ver o Real Madrid na vice-liderança aí do campeonato com 57 pontos. Lembrando que pode pegar a liderança nessa rodada, né? Já que o Barcelona só joga dia 15, né? Teve o jogo um pouco adiado aí por conta da semifinal da Copa do Rei da Espanha, né, onde levou uma cipuada por sinal de 4-0 para o Atlético Madrid, e com isso aí o Real Madrid pode se aproveitar aí e pegar a liderança e torcer para o tropeço do Barcelona, que vai jogar fora de casa na próxima rodada contra o Girona, né? Então o Real Madrid vai com tudo para conquistar esses 3 pontos. Do outro lado tem a Real Sociedad, que está no momento bom, né? São 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Está em 8º lugar com 31 pontos, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver o Real Madrid conquistou 3 vitórias, 3 não, 4 vitórias na verdade, e a Real Sociedad conseguiu uma vitória apenas na Copa do Rei do ano passado, né? E acabou se classificando, né? Acabou se classificando nos pênaltis. Esse jogo afinal foi vitória ou foi empate? Foi vitória, mas o Real tinha ganhado o primeiro jogo, aí na prorrogação acabou levando, tá certo. Mas enfim, galera, nesse confronto aqui eu acredito que o Real Madrid acaba levando favoritismo, né? Então nossa primeira opção para esse jogo eu vou mostrar agora é a dica casa vence, né? Real Madrid para vencer, e a segunda opção menos de 12,5 escanteios na partida, né? Para bater 12 escanteios ou menos. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Real Madrid. Agora vamos aqui para o nosso próximo jogo, mais um jogo da Copa da Inglaterra. Vamos ter aqui o Liverpool contra o Brighton. 5 horas da tarde esse jogo. Aqui, galera, a gente vai ver os últimos 5 jogos do Liverpool, 3 vitórias e 2 derrotas, vai vivendo altos e baixos, né? E o time do Brighton, por sua vez, 2 empates, 3 derrotas, não venceu nesses últimos 5 jogos aí da Premier League, por exemplo, né? Confronto direto aqui são 4 vitórias do Liverpool e 1 vitória do Brighton apenas, né? Então o favoritismo total aí pro Liverpool vencer, especialmente jogando em Anfield. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica casa vence, né? Liverpool para vencer. E segunda opção, mais de 7,5 escanteios, né? Para bater 8 escanteios na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Liverpool. E agora nosso último jogo, né? O último e único jogo da noite. A gente tem aqui Campeonato Carioca Taça Guanabara, os playoffs aqui, quartas de final. Vamos ter Vasco da Gama contra Volta Redonda, né? Esse jogo aí que, querendo ou não, promete favoritismo pro Vasco, mas a gente sabe que o Vasco é uma equipe sem vergonha, né? No confronto aqui, galera, nos últimos 5 jogos, na verdade, né? O Vasco tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? E iniciou o Brasileirão sem vencer nenhuma partida, né? Empatou 1 e perdeu 2, né? Então não venceu no Brasileirão até o momento. E do outro lado, Volta Redonda, né? Nos seus últimos 5 jogos, todos eles pelo Carioca, conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então, assim, tem um equilíbrio total nesse confronto aí entre Vasco e Volta Redonda, e a gente sabe que o Volta Redonda é uma equipezinha encaixada, manteve o elenco, já tá mantendo muitos jogadores aí desse elenco atual aí, já por mais de 5 temporadas, né? Então tem jogadores ali que com certeza a gente já até conhece, e com isso aí pode ser um jogo sim, equilibrado aí entre Vasco e Volta Redonda, tá? Primeira opção que eu vou deixar para vocês aí nesse jogo, eu vou mostrar agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Na minha opinião é a dica mais segura para esse jogo, tá? E segunda opção, mais de 7,5 escanteios, né? Para bater 8 escanteios na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou botar aqui 2-1 Vasco, né? Pelo fato de jogar em casa e pelo favoritismo, né? Mas a gente sabe que pode acontecer um empate com gols também, né? Mas vamos botar aí 2-1 pro Vasco. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nesse sabadão, tá? Para começar o final de semana aí com muito cacau no bolso. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete desse sabadão ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete para esse sabadão aí, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão Bundesliga, Werder Bremen contra o Bayern de Munique. A gente colocou aqui Bayern de Munique mais de um gol e meio, né? No caso, o Bayern tem que marcar 2 gols, independente do resultado final.
Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Espanhol, Real Madrid e Real Sociedad. A gente botou vitória do Real Madrid, né? Acredito que o Real não vai vacilar jogando em casa, podendo pegar a liderança do campeonato, né? E o terceiro jogo aqui, Copa da Inglaterra, Liverpool e Brighton, a gente colocou mais de 7 escanteios. No final a gente teve uma odd de 2,8, tá, galera? Uma oddzinha aí para poder dobrar nosso investimento, né? Então, por exemplo, você apostou aqui R$10, vai voltar 20, vai ter 10 de lucro. Apostou 100, vai ter 200, R$100 de lucro, tá? Então, dobrou o investimento aí com essa oddzinha, tá? Eu acredito que esse bilhete aqui ele tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também. Primeiro jogo aqui, Campeonato Francês, Olympique Marseille contra Strasbourg. A gente botou ambas as equipes para receber um cartão, né? Então, Marseille tem que receber cartão, amarelo ou vermelho. A mesma coisa que o Strasbourg, né? Que tem que receber um cartão também nesse jogo. Aí o segundo jogo aqui, Copa da Inglaterra, a gente pegou Liverpool e Brighton, a gente colocou aqui Liverpool para ter 4 escanteios ou mais, né? Mais de 3 escanteios aí pro Liverpool, né? Então, Liverpool 4 escanteios ou mais é green. E o terceiro jogo, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Vasco da Gama e Volta Redonda, a gente colocou mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,65, né? Uma oddzinha bem interessante aí pra gente fazer projetozinho de alavancagem. E acredito que esse bilhete aqui tem 85% de chance de green. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e também deixa seu comentário aí. Diz aí o que você achou aí dos bilhetes, dos palpites. Se você concorda ou discorda com alguma coisa, deixa seu comentário aí que é importante para poder a gente interagir, tá show, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!